é bem bacana, assim, é bem construído. Tem algo muito interessante nela, em algumas cenas que nós vemos do espaço que eles ocupam, eles aproveitam a nave antiga como quartos ainda, como espaços de vivência. E existe um daqueles quartos que é uma biblioteca, onde tem os livros dela. O que me chamou muito a atenção foi uma sacada genial, que ele disse, olha que curioso, assim, só os livros impressos, e que só você tem acesso a essa leitura dos livros impressos, é que estão aqui. Nada do repositório de conhecimento que havia, que as outras pessoas estavam acostumadas já a ler e codificar de outra maneira, não existia. Né? A gente está acostumado com todo esse vídeo. Isso aqui mesmo é uma live num vídeo. Isso aqui é uma forma de conhecimento gravado que as pessoas podem conversar sobre isso. A gente sabe disso. E aquilo tinha sido apagado, suprimido, escondido, deixado à parte. E tem a biofilia. Eu achei interessantíssimo isso. Toda aquela parte das estantes e daqueles quartos ali de convívio que tinha, você tinha verde, aquelas plantinhas. Então, esse retorno àquela natureza, aquele retorno, é quase como uma coisa, sei lá, arcadiano, assim, você está num mundo em que o verde, a planta, o pastoreio, a vida agrícola, ela está romantizada de uma maneira incrível. E isso me chamou muita atenção, porque recentemente nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma espécie de comunidade que havia optado por viver no interior, e nessa comunidade eles abriram mão da tecnologia, eles viviam do que eles tinham telefones celulares, eles faziam lives, eles vendiam os seus produtos agrícolas, mas eles cooptavam as pessoas a conviver a essa comunidade, largar todos os seus recursos, mas levá-los para eles. Por exemplo, você deixou o teu trabalho, você tem bens, você vende esses bens e aplica na comunidade, para a construção da comunidade. No entanto, foi visto que aquilo era quase como um grupo que estava se beneficiando de trazer uma ideia de convivência e exploração de trabalho mais assim braçal daquelas pessoas em benefício próprio. Então, foi fechada essa comunidade, está com investigação criminal, e é algo que é muito visto. Existem comunidades seríssimas de uma vida um pouco mais rústica, digamos assim, menos tecnológica, menos dependente disso. Elas são comuns no mundo inteiro. Mas o que me chamou a atenção nessa é que eu acompanhava essa comunidade há muito tempo, cara. Eu comprava material que o pessoal produzia ali, na inocência e na ingenuidade de achar que você está utilizando um apoio, principalmente na pandemia acontecia isso. Você está dando apoio para aquelas pessoas que optaram por viver ali, né, de uma maneira mais libertária, digamos assim. Eles tinham ensinamentos filosóficos, sim, eles seguiam uma espécie de ideologia, digamos assim, mas que a gente respeita o modo de viver deles. Né? Não vamos assim categorizar e rotular o nome. Né? Não vou dizer se é o nome desse estilo de vida ou daquele outro ali. A gente não vai lembrar de Woodstock, tá? É isso. Mas era uma comunidade muito bacana, com produtos muito sérios, as pessoas trabalhando, mas me chamava a atenção isso. Eu via muitas mulheres, e elas apareciam com as mãos, às vezes nas fotos, produzindo, mostrando o trabalho, vendendo aquelas cestas de produtos, as mãozinhas todas assim machucadas, sabe? Não é que você tenha que ser uma Stacy ou aquela pessoinha assim, Barbie, ou que seja o nome que utilizam agora, Patricinha, com a unhazinha bem feita, tudo arrumadinho, o cabelinho arrumadinho. Não, mas eu via que elas estavam machucadas, pesadas, era sofrido. Né? Elas estavam com as mãos cortadinhas de lavrar a terra, elas estavam com os dedos assim machucados, as mãos inchadas, e você via que elas acordavam cedo e trabalhavam tarde. Então, olha só o que aconteceu com a comunidade, investigação criminal. E tive a sorte de saber e acompanhar que uma daquelas moças ali optou por deixar essa comunidade, pegar o que ela tinha de bens assim e correr para outro espaço. Está muito bem, obrigada. Acompanho essa moça aí ainda há bastante tempo. Volta e meia ela aparece lá em outro estado já, vivendo bem e contando a experiência que ela tem agora de uma nova vida com novas pessoas. Mas foi chocante, assim. Eu olhei esse episódio assim, minha nossa, mas eu tô vendo o que aconteceu aqui. E escrito. É uma lavagem cerebral, assim, que é feita nas pessoas, literalmente. Eu acho que tem isso aí desde o século XIX, né? Eu acho que tem textos do Engels que tratam sobre essa questão da romantização, dessa mitificação da natureza, da volta à natureza, que é uma vida mais simples, mais saudável,
que, na verdade, oculta o caráter danoso do capitalismo, né? Porque, na verdade, as pessoas poderiam viver num sistema onde elas trabalhariam em ambientes urbanos e sustentáveis e tendo acesso à saúde, né? E renda, e não sendo trabalhando até a morte. Então, o romantismo surge, né, como um gênero no século XIX como uma resposta a aquele ambiente, aquela degradação, né, ambiental, excedente do capital, da Revolução Industrial. E aí surge esse mito assim de que a vida na natureza era melhor, né, que o ser humano tinha que voltar. Então, aí alimenta essas teorias, essas filosofias. Eu lembrei de uma cidade, nossa, onde é que ela está? Alemanha? Ai, eu não lembro agora, é uma cidade na Europa. Ela é totalmente tecnológica. As casas que eles fizeram, tudo funciona eletronicamente e virtualmente, assim, os controles. Primeira coisa que eles fizeram nas casas foram estufas, como se fosse um jardim interno, em que o que é cultivado são flores comestíveis, existem flores, mas a maior parte, todas as pessoas nas suas casas, elas têm aquele jardim de inverno, digamos, fechado, que utiliza tanto o oxigênio para produzir, para arejar melhor a casa, utiliza placa solar para utilizar, né, uma fonte de energia sustentável, e elas produzem alimentos ali. Então, as casas, elas são altamente tecnológicas, assim. É uma vila inteira construída, uma experiência que foi feita, eu não lembro, mas há muito tempo. Isso aí, eu não sei, deve ter uns 10, 15 anos, talvez. E é muito curioso isso, eles aliam uma tecnologia, mas um modelo muito simples de vida, né, com o que você precisa ali, cultivando alimentos daquela forma, vivendo bem daquela forma, de uma forma sustentável, né, reciclando água, uma série de coisas. Se não fosse a tecnologia, não seria possível. Então, eles não abrem mão de viverem num espaço ligado à natureza e preservando a natureza, mas através da tecnologia. E a gente vive isso com a gente tem os sintetizadores em Star Trek. Você quer a benção maior que você tem no mundo, assim, de você eliminar toda a fome do planeta quando você cria uma máquina que pode sintetizar um alimento, que acredito não seja cancerígeno, que a primeira coisa que as pessoas falam é alimento industrializado produzido assim é cancerígeno, porque senão estaria toda a humanidade já extinta ali, eles estão vivendo muito bem, obrigado, 100, 200 anos depois, isso é óbvio que foi feito experiências antes para fazer. Mas é uma máquina, olha só isso. Então, Agora, ver como a própria tecnologia, por si só, ela não salva, né? Porque não basta criar, tem que dar acesso universal. Sim. Como funciona na federação, porque se fosse criado hoje em dia, ia ficar na mão do Elon Musk, do Jeff Bezos.